Jesus, o amor de Maria esteja em cada coração. É com grande alegria que aqui hoje estou para poder, juntamente com você, poder viver e falar um pouquinho sobre esse movimento, né? Que o teu poder me alcançou. Eu sou Robson, sou aqui da região de Ibiúna, participo do grupo de oração São Bento. Estou aqui para falar um pouco daquilo que Deus fez, né, na minha vida, conforme aí a gente vai se entregando e deixando com que Ele se mova. Sou de uma família católica, mas não tão participativa, né? E aí quando eu tinha aí os meus 13, 14 anos, eu busquei a se aproximar mais, né, da minha igreja, daquilo que né, eu via muito na presença do meu avô, né? E aí a partir disso então eu comecei a buscar. Até que um dia eu cheguei para minha mãe e falei para ela: mãe, gostaria muito de fazer a primeira Eucaristia. Ela parou, pensou um pouco e aí me respondeu e falou para mim assim: Robson, eu e seu pai não fizemos, não tem o porquê você fazer. E naquele momento eu pensei, parei, né? E eu resolvi dizer a ela, falei: mãe, mas foi uma decisão que a senhora teve. Eu quero fazer, eu quero buscar, eu quero conhecer aquilo que a minha igreja quer nos ensinar. E eu busquei, né, a fazer. E nisso que eu busquei a fazer, né, meu irmão também começou a fazer, a namorada dele também começou a fazer. Então desde aí a gente já vê que Deus começou a agir através daquele desejo que eu estava sentindo em querer buscar esse sacramento. Aí eu comecei nisso que eu estava indo, né, a fazer a formação, eu conheci o movimento da renovação carismática e também comecei a participar, ir aos grupos de orações e tudo mais. Até que um dia eu fui convidado a participar de um retiro de primeira experiência de oração. E aí eu fui para esse retiro, né, e foi assim uma bênção de Deus na minha vida, desde o início que eu cheguei até o momento que eu saí. Eu cheguei lá de uma forma e eu sempre digo, eu saí de lá totalmente diferente. Eu saí de lá entusiasmado, eu saí de lá impulsionado, eu saí de lá uma nova pessoa, né? Querendo se apaixonar, buscar mais ainda as coisas que eram de Deus, buscar mais ainda aquilo que me preenchia, aquilo que me fazia cada dia mais ter a certeza que né, Deus estava ali presente em mim. E aí, né, eu busquei a participar, comecei a buscar as formações e tudo mais. Só que até então a minha família, eles não compreendiam, eles não entendiam isso, né? E aí até se questionavam: nossa, mas todo dia na igreja, todo dia. Mas mesmo assim eu nunca se desfalecia, porque aquele poder que tinha me alcançado, da graça, da plenitude de Deus, né, aquele Espírito que estava me movendo, me fazia nunca a desistir, né, mas a buscar e a cada dia mais estar firme ali naquele propósito. E aí então, né, eu também comecei a incentivar os meus pais, porque eles também não tinham os sacramentos, né, nem da comunhão e nem do crisma. No princípio eles foram resistentes, né, porque eles achavam que já não tinham mais idade para isso, que já não precisava mais fazer, né. Mas ali eu fui buscando, eu fui apresentando a Deus, né, e até que um dia saiu, né, ali no início do ano, as inscrições para fazer a formação de catequese de adulto. E aí eu peguei e falei novamente, né, para eles: vai sair a inscrição, por que vocês não aproveitam, por que vocês não fazem? Né? E toda vez a minha mãe questionava, falava que não e não. E nessa vez ela não falou nada, ela ficou quieta. E aí foi o momento que eu, movido por esse poder, né, de Deus, por esse Espírito Santo que estava dentro de mim, eu fui, né, audacioso e fiz a inscrição deles. E eu avisei: tal dia começa, mãe. Vai ser no domingo, a partir das 15 horas da tarde. E aí eles começaram a fazer, eles começaram a gostar, eles começaram a compreender, eles começaram a entender aquilo que a doutrina da nossa igreja queria transmitir, né, a cada um de nós. E eles fizeram a primeira comunhão, fizeram o crisma, né, começaram a participar do grupo de oração, fizeram as formações, né, juntamente com as formações que vinham para a gente fazer, né, começaram a participar comigo do grupo, né, se tornaram servos do grupo de oração,
né? E eles, né, meu pai e minha mãe, entraram para o apostolado da oração, até que um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: Robson, hoje eu recebi um convite do padre. Eu falei: um convite? Qual é esse convite? Ela falou assim, ele perguntou se eu não gostaria de ser ministra da comunhão, né? E aí eu falei para ela: e qual foi a resposta da senhora? E ela falou: eu aceitei, eu vou fazer a formação, eu vou ser ministra da comunhão. Né? E passado ali, né, um filme pela minha cabeça, né, naquele tempo que eu cheguei para ela e falei: mãe, eu quero fazer a primeira comunhão. E ela falou para mim: eu e seu pai não tem por que você fazer. Né? Então eu vi que naquele momento eu tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para falar a verdade: mãe, a senhora não tem, o pai não tem, eu também não vou fazer. Mas aquela graça que já estava dentro de mim fez com que eu persistisse. E fez com que ali, depois de 7 anos, pudesse ver aquilo que Deus fez na vida deles, né? Fazendo com que ela entendesse, compreendesse e ali se tornando ministra para poder levar Jesus às pessoas, né? E isso também não só a transformação aconteceu naqueles que estavam à minha volta, mas também na minha vida. Eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída, difícil de falar, né, ali de se envolver com as pessoas. E eu vi que o Espírito Santo ele começou a agir assim em mim, né? Ele começou a curar do medo, da vergonha, né? Os bloqueios que eu tinha, né? Que de ali ter aquele vínculo de amizades, né? E hoje eu posso dizer que Deus ele fez com que eu fosse um novo Robson, uma nova pessoa, né? Hoje eu sou catequista, sou ministro também, né? Sou servo do grupo de oração que eu participo, né? E hoje Deus me colocou como coordenador regional aqui da nossa região Ibiúna. Então tudo isso que eu estou falando para você, meu irmão e irmã, não é que é algo meu, mas é algo que Deus fez. O poder de Deus me alcançou. E se tudo isso aconteceu na minha vida, não é porque é mérito meu, porque é graça de Deus. E essa mesma graça, ela pode acontecer na minha vida, assim como aconteceu e está acontecendo até o dia de hoje, como pode acontecer na sua vida. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo, meu irmão, que Deus preparou para você abrir o seu coração, deixar Deus agir, deixar esse poder de Deus te alcançar e transformar a sua vida e transformar aquelas pessoas que estão à sua volta. Que nesse tempo, que nessa preparação do nosso coração para esta grande graça que espera por cada um de nós, que nós possamos mais do que desejar, querer, inspirar as coisas que são do alto, para que Deus ele possa então assim cumprir em nós aquilo que é da vontade de Deus. Fica aqui, né, o meu agradecimento e com certeza seja essa pessoa que se abra, que se entregue.